Fala, fiel! Começando mais uma semana pesada de notícias envolvendo o Corinthians, porque o noticiário não deu trégua nem no início do ano e já trouxe uma reviravolta que ninguém estava esperando. A situação envolvendo Maicon ganhou novos contornos e pode ter um desfecho completamente diferente do que se imaginava até poucos dias atrás. O volante, que encerrou oficialmente o vínculo de empréstimo no dia 31 de dezembro, passou a ficar livre no mercado a partir do primeiro dia de janeiro, já que não houve a assinatura de um novo contrato dentro do prazo. Isso muda totalmente o cenário, porque, a partir desse momento, ele deixa de ser jogador do Corinthians e passa a poder negociar livremente com qualquer clube interessado. Nos bastidores, existia uma negociação em andamento para que Maicon permanecesse no clube em definitivo. A ideia inicial era transformar o empréstimo em um contrato mais longo, com duração de 3 temporadas, algo que agradava tanto ao jogador quanto ao clube de origem. O Corinthians não precisaria desembolsar um valor para adquirir os direitos do atleta, mas ficaria apenas com metade do passe, mantendo o outro 50% com o clube europeu para uma eventual venda futura. Dentro do contexto financeiro atual do Timão, esse modelo era visto como viável, já que o clube teria um jogador experiente, em boa fase, sem precisar pagar uma taxa de transferência imediata, ainda que tivesse de arcar com a última parcela do empréstimo, no valor de 1 milhão de euros, algo em torno de 5 milhões e 600 mil reais. O problema é que essa costura foi feita em um momento de transição administrativa. Com a mudança no comando do futebol, a nova diretoria resolveu alterar os termos e reduziu o tempo de contrato proposto de 3 para 2 temporadas. Essa mudança, aparentemente simples, foi suficiente para esfriar o negócio. O clube europeu não se mostrou confortável com um vínculo mais curto, entendendo que o atleta precisaria de mais tempo para se valorizar novamente no futebol brasileiro. E o próprio jogador também demonstrou preferência por um contrato mais longo que lhe desse estabilidade e segurança. Foi justamente nesse impasse que surgiu o Atlético Mineiro. Atento ao mercado, o clube mineiro identificou a brecha e entrou diretamente na negociação, oferecendo exatamente o que o jogador buscava: um contrato de 3 temporadas. A conversa passou a ser feita diretamente com o atleta, aproveitando o fato de que ele estava sem vínculo assinado. Há ainda um detalhe de bastidor que chama atenção e ajuda a explicar a aproximação. Existe uma relação familiar que liga o jogador a pessoas influentes dentro do clube mineiro, o que naturalmente facilita o diálogo e a condução das tratativas. Isso não significa nada ilegal, mas mostra como essas conexões acabam pesando no futebol. Dentro da torcida corintiana, a reação foi dividida. Teve quem enxergasse a saída como um alívio, lembrando do histórico recente de lesões e da dificuldade de manter uma sequência longa de jogos. Outros, porém, ressaltam que o jogador terminou a última temporada em alta, assumindo o papel de liderança, sendo capitão em vários momentos e apresentando talvez o melhor futebol desde que retornou ao Brasil. Depois de um período longo de recuperação física, ele conseguiu engatar boas atuações, ganhou confiança da comissão técnica e se tornou uma peça importante dentro do elenco. Perder um atleta nesse momento, sem reposição à vista, pode pesar esportivamente, ainda mais considerando as limitações financeiras do clube. Caso a saída se confirme, o Corinthians ainda terá de honrar a última parcela do empréstimo, mesmo sem contar com o jogador no elenco, o que torna o cenário ainda mais delicado.
A dúvida que fica é se valeria a pena insistir em um acordo, aceitar os termos iniciais e garantir a permanência de um atleta que demonstrou rendimento e liderança. Ou se a diretoria entende que o custo-benefício não compensa diante do histórico físico e da idade que o jogador alcançará ao final do vínculo. Enquanto essa situação segue indefinida, outro assunto ainda mais sensível veio à tona e gerou enorme preocupação nos bastidores do clube. A confirmação de que metade da premiação da Copa do Brasil foi bloqueada trouxe um choque de realidade para quem imaginava que aquele dinheiro seria um alívio imediato no caixa. Estamos falando de um valor superior a 77 milhões de reais. Fruto de uma conquista esportiva recente, que já estava praticamente comprometido com pagamentos urgentes, acordos financeiros, premiações de atletas e planejamento mínimo para o início da temporada. O bloqueio aconteceu por conta da dívida relacionada ao estádio, resultado de um contrato de renegociação firmado anos atrás. Esse acordo deu à instituição financeira o direito de reter parte significativa das receitas do clube em caso de inadimplência, incluindo premiações, direitos de transmissão e outras fontes de renda essenciais para o funcionamento do futebol. Na prática, isso significa que o Corinthians não tem controle pleno sobre aquilo que arrecada, ficando refém de cláusulas que se estendem por um período extremamente longo. O ponto mais alarmante dessa história é que esse contrato compromete receitas do clube até o ano de 2041. Isso mesmo, quase 2 décadas com receitas condicionadas a um acordo que limita drasticamente a autonomia financeira do Corinthians. Além disso, o documento também cria obstáculos enormes para qualquer mudança estrutural no modelo de gestão, incluindo a possibilidade de adoção de um modelo empresarial no futebol. Qualquer tentativa de alteração esbarra nesse contrato, que exige a quitação integral da dívida para ser desfeito. É claro que toda dívida precisa ser paga e ninguém discute a importância de honrar compromissos. O problema está na forma como isso foi estruturado. Amarrar praticamente todas as fontes de receita de um clube do tamanho do Corinthians por tanto tempo cria um efeito dominó que afeta contratações, planejamento esportivo, categorias de base e até modalidades que vão além do futebol profissional. O clube perde margem de manobra, perde capacidade de reação e passa a viver sempre no limite, dependendo de renegociações constantes para sobreviver. O bloqueio recente só escancarou uma realidade que já existia no papel, mas que muitos torcedores ainda não tinham dimensão. Basta um atraso, uma parcela não quitada dentro do prazo, para que valores importantes sejam retidos automaticamente. Isso compromete o fluxo de caixa, impede investimentos e gera um ciclo vicioso de dificuldades financeiras que parece não ter fim. Mesmo após uma grande conquista esportiva, o clube não consegue usufruir plenamente do prêmio que ganhou dentro de campo. O mais preocupante é perceber como decisões tomadas em gestões passadas continuam impactando diretamente o presente e o futuro do Corinthians. Cada contrato mal estruturado, cada renegociação feita sem pensar no longo prazo, cobra seu preço anos depois. O torcedor, que celebra títulos e apoia o time independentemente da fase, acaba sendo quem mais sofre com a falta de transparência e planejamento responsável. O clube segue tentando se equilibrar entre obrigações financeiras pesadas e a necessidade de manter um elenco competitivo. Tudo isso com receitas cada vez mais comprometidas e margem mínima para erro.
A repercussão desse bloqueio financeiro abriu uma discussão ainda mais profunda sobre o real nível de comprometimento das receitas do Corinthians e como isso afeta diretamente o dia a dia do futebol. Não se trata apenas de um dinheiro que deixou de entrar momentaneamente, mas de um modelo que estrangula qualquer tentativa de reorganização financeira. Quando um clube precisa planejar contratações, renegociar dívidas, manter salários em dia e ainda lidar com restrições impostas por órgãos nacionais e internacionais, perder metade de uma premiação desse tamanho vira um golpe duríssimo. O Corinthians contava com esse valor como parte essencial de um pacote de receitas que permitiria atravessar o início da temporada com um mínimo de estabilidade. Esse cenário ajuda a explicar por que o clube entra em cada janela de transferências mais retraído, observando o mercado de longe e, muitas vezes, apenas reagindo às oportunidades que surgem. Mesmo com a abertura oficial da janela no Brasil, o Corinthians começa o período impossibilitado de registrar novos atletas por conta de punições que ainda precisam ser resolvidas. O transfer ban internacional segue como um obstáculo real, enquanto no âmbito nacional também existe um bloqueio relacionado a atrasos em pagamentos de parcelas anteriores. Tudo isso cria um ambiente de enorme pressão interna, porque o clube até pode negociar saídas, mas não consegue reforçar o elenco. Dentro desse contexto, a diretoria trabalha com a necessidade urgente de gerar receitas por meio da venda de jogadores. A ideia é alcançar um valor expressivo ao longo do ano, utilizando atletas com mercado no exterior como principais ativos. Alguns nomes despontam como possíveis negociações, principalmente jogadores mais jovens, que despertam interesse de clubes europeus e asiáticos. Só que vender também exige cautela, porque desmontar demais o elenco pode comprometer o desempenho esportivo, e um mau desempenho dentro de campo tende a reduzir ainda mais as receitas futuras. Enquanto isso, as dívidas continuam batendo à porta. Existe uma cobrança específica que precisa ser quitada para que o bloqueio internacional seja suspenso. E o clube enfrenta resistência do outro lado da negociação, que exige pagamento integral e não aceita parcelamentos. Paralelamente, há um compromisso marcado para o meio do mês que precisa ser honrado para evitar consequências ainda mais severas no cenário nacional. Isso mostra como o Corinthians vive hoje no limite, dependendo de prazos apertados e decisões rápidas para não sofrer sanções ainda mais pesadas. Toda essa situação leva a uma reflexão inevitável sobre gestão. Não é apenas uma questão de quem está no comando agora, mas de uma sequência de administrações que empurraram problemas para frente, sempre apostando que receitas futuras resolveriam passivos antigos. O contrato relacionado ao estádio é o maior símbolo disso. Ao comprometer receitas por décadas, o clube praticamente abriu mão de sua autonomia financeira, criando um precedente perigosíssimo. Na prática, o Corinthians trabalha, arrecada, conquista títulos, mas uma parte significativa desse esforço não fica sob seu controle. A discussão sobre um possível modelo empresarial também esbarra diretamente nesse ponto. Qualquer investidor que olhe para o Corinthians hoje precisa considerar não apenas o valor do clube, mas também o montante necessário para quitar a dívida do estádio e encerrar esse contrato. Isso eleva drasticamente o custo de entrada e afasta potenciais interessados. Além disso, existe toda uma complexidade estatutária que torna o processo ainda mais difícil, exigindo mudanças internas que dependem de aprovação política dentro do próprio clube. O torcedor,
Muitas vezes se pergunta como um clube com uma das maiores torcidas do país, presença constante em grandes competições e receitas expressivas, consegue viver em situação tão delicada. A resposta passa justamente por essas amarras contratuais e pela falta de planejamento de longo prazo. O Corinthians arrecada muito, mas gasta mal, renegocia de forma pouco sustentável e compromete receitas futuras para resolver problemas imediatos. O resultado é esse ciclo de crise permanente, em que cada solução temporária gera um problema maior lá na frente. No meio disso tudo, o futebol acaba sendo afetado diretamente. A comissão técnica trabalha com um elenco enxuto, sabe que dificilmente terá reforços imediatos e precisa lidar com a pressão por resultados. Jogadores sentem o ambiente pesado. A instabilidade fora de campo interfere no desempenho e qualquer tropeço vira motivo de crise. Até mesmo negociações simples, como renovações contratuais ou ajustes salariais, se tornam complexas porque o caixa não oferece segurança. A situação envolvendo Maicon é quase um retrato fiel desse momento do Corinthians. Um jogador que se encaixa esportivamente, que terminou a temporada em alta, mas cuja permanência esbarra em decisões administrativas, mudanças de gestão e limitações financeiras. Enquanto outros clubes conseguem agir de forma mais agressiva no mercado, o Corinthians precisa ponderar cada passo, medir cada contrato e, ainda assim, corre o risco de perder peças importantes sem ter condições de reposição. O que fica claro é que o clube vive um período decisivo, em que cada escolha terá impacto profundo nos próximos anos. Resolver as pendências mais urgentes é fundamental, mas também é indispensável repensar a forma como o Corinthians se organiza financeiramente. Sem isso, qualquer alívio momentâneo será apenas mais uma pausa antes da próxima crise, e o torcedor seguirá convivendo com a sensação de que o clube está sempre sobrevivendo, nunca realmente se estruturando para crescer de forma sustentável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol paulista, a temperatura voltou a subir e o motivo atende pelo nome de Corinthians. Circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado que uma nova investida do clube alvinegro teria causado forte irritação em Leila Pereira, presidente do Palmeiras, conhecida por não medir palavras quando sente que os interesses do clube estão sendo ameaçados. A reação, segundo relatos, foi imediata e carregada de incredulidade, algo raro até mesmo para quem já se acostumou com o tom firme da mandatária. A especulação aponta que o Corinthians teria se movimentado de forma agressiva por um ativo estratégico, seja um jogador monitorado há meses pelo Palmeiras ou até mesmo um profissional de bastidor considerado peça-chave no planejamento alviverde. A forma como a sondagem teria ocorrido, considerada direta demais e sem o cuidado político habitual, teria sido o estopim para o desabafo nos corredores do clube. A frase "eu não acredito" teria sido repetida mais de uma vez, em tom de indignação, como se a rivalidade histórica tivesse ultrapassado um limite silencioso. Internamente, comenta-se que Leila vê esse tipo de ação como uma tentativa clara de desestabilizar o planejamento palmeirense, especialmente em um momento de ajustes e projeções futuras. Pessoas próximas garantem que a presidente não pretende deixar o episódio passar em branco e já articula respostas firmes. Ainda que nos bastidores, reforçando a blindagem do elenco e do projeto esportivo. Do lado corintiano,
O silêncio predomina, o que só alimenta ainda mais os rumores. Há quem diga que a movimentação faz parte de um jogo maior, de afirmação no mercado e de provocação indireta ao rival. Verdade ou exagero? O fato é que a rivalidade ganhou mais um capítulo fora das 4 linhas. Se a investida vai render frutos ou apenas mais tensão política entre os clubes, só o tempo dirá. Por enquanto, o clima é de desconfiança, nervos à flor da pele e a certeza de que, quando Palmeiras e Corinthians se cruzam, até negociações viram clássico. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!